É. Sempre explico que aplicar dentro dos Estados Unidos também é discricional. Quando falamos de um ajuste de status, que falamos? Obter o green card dentro dos Estados Unidos. Na verdade, eu acho que agora ele deu um pouco mais de poder para o oficial de imigração, dizendo que ele tem que analisar não só a elegibilidade do cliente, dele poder, mas também ver todo um cenário, um contexto do porquê que ele veio para os Estados Unidos para fazer essa aplicação, por que talvez ele não voltou para o país dele para fazer o processo consular, mas só entender o porquê, não é ir contra a pessoa porque ela não fez um processo consular. Eu acho que é mais realmente o oficial sentir o clima, sentir o que aconteceu com aquela família e a maioria dos clientes, como a Karen falou, tem uma razão para ter feito isso, não é que fez isso querendo ir contra alguma coisa, então. Desde que isso aconteceu, João e Isabela já atenderam várias entrevistas. E tem oficiais que sim, estão perguntando vários fatores para decidir se ou não se deve aprovar ou não o green card. E tem oficiais que não perguntam nada sobre isso. Então é interessante, mas o que sim estamos vendo, e eu acho que o ponto mais importante aqui, o fator que eu acho que eles estão focando mais que tudo, se a pessoa trabalhou quando não podia trabalhar. Qualquer pessoa pode abrir uma companhia nos Estados Unidos. Esse não é o problema. O problema é quando você usa essa companhia para trabalhar quando não tem uma autorização. Pode até ter funcionado no passado para esse seu amigo, mas hoje é muito perigoso, é muito risco. Eles vão perguntar na entrevista, desde o momento que você entrou, como que você se sustentou. E outra coisa muito importante, o governo agora mais que nunca está cruzando informação com os impostos, vai pedir seus impostos e se depende de como você faz, e por ser muito importante também faz os impostos como um contador ou advogado que de verdade sabe esse tema. Educação e planejamento, eu acho que esses são sempre os pontos mais importantes. Educar, aprender quais são as suas opções, como que cada opção funciona, e aí sim a gente planeja baseado na sua educação. Quanto mais você conhece, mais seguro você vai se sentir para dar esse próximo passo, que é um passo tão Se você importante. tem um sonho, se você quer lutar para esse sonho, estamos aqui para te ajudar, te acompanhar, compartilhar. Temos muitas histórias e experiências. Desde começar com um sonho até obter o visto. Sempre no final, se você confiar e acreditar, dá certo. Vale a pena. Olá, pessoal, seja bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast Entre Vistos e Sonhos, aonde a gente sempre tem o objetivo de informar ao público sobre imigração, como que funciona imigrar para os Estados Unidos, que tipos de vistos são disponíveis para você, brasileiro que quer um dia imigrar para os Estados Unidos. Estou aqui com as minhas parceiras sócias, vou deixar elas se apresentarem e vamos para mais um episódio, onde hoje vamos falar, antes que eu apresente elas, vamos falar sobre se pode fazer a sua aplicação dentro dos Estados Unidos. Ultimamente, várias notícias, avisos da imigração em relação a isso. Então, hoje a gente quer esclarecer, educar e explicar como que realmente está acontecendo, qual que era a lei envolvida a isso. Mas antes disso, vamos apresentar as minhas sócias com a Carmen. Eu sou a doutora Carmen Arce, eu tenho mais de 25 anos de experiência trabalhando só com imigração. Eu tenho o prazer de ter esses dois sócios incríveis. Temos outros sócios também, mas eles não falam português. Então, estamos aqui falando disso. Você sabe que eu não sou brasileira, eu vou ter, às vezes, erros, mas vocês me vão entender. E a doutora Isabela. Eu sou a doutora Isabela Comprido, sou sócia da Arce Immigration, trabalho com imigração há 7 anos, mas sempre vivi o mundo da imigração, então não era uma novidade, toda a vida. Então, mas hoje é importante porque quando o presidente Trump, cada vez que ele fala, muita pessoa pensa que é a lei, é uma lei nova, é uma obrigação, um requisito novo. E muitas vezes é só a opinião dele. Uma proclamação, uma política é opinião dele, mas não muda, às vezes, a lei, não muda a lei. A lei de imigração, na verdade, é muito pouco. Mas os oficiais e o governo têm muito espaço para interpretar e para mudar como eles estão julgando um caso ou decidindo um caso. Então, você também pode explicar um pouquinho sobre isso.
Então aqui nos Estados Unidos, existem as leis, o direito aqui é assim, existem as leis básicas, e cada governo que toma posse, eles interpretam essas leis de uma maneira. Então, o presidente Trump, toda vez que ele está no mandato, ele tem as suas políticas internas e ele faz as suas proclamações, dando talvez mais poder para cada oficial, que é nesse caso que a gente vai conversar hoje, ou mudando o jeito que vai ler alguma coisa, mas o fundo, a lei é a mesma. E é muito interessante porque a pessoa que está seguindo também toda a imigração nesses últimos 15 anos, eles me falam, nossa, quando você pensa em como foi de Obama para Trump, para Biden, para Trump 1.2, é muito diferente. E o mais interessante para mim, coisas que o presidente Trump fez na primeira época dele, essa vez não fez. E coisas que não fez lá, agora está fazendo. Então, nunca sabemos, ninguém sabe. E às vezes o governo, a Casa Branca, fala uma coisa e eu sempre falo, aguarda. Temos que aguardar, porque não é que mudou a lei. É que eles podem proclamar ou falar uma coisa, e se esse na prática pode ter umas coisas que vão ir mudando pouco a pouco. Mas já vimos também, por exemplo, um bom exemplo é visto H1B, que o ano passado, justo um final de semana muito importante para nós, que fizeram uma proclamação que na frente cada empregador ia ter que pagar uma multa, um honorário de $100.000 por imigrante que queria fazer visto H1B. Eu falei, nossa, com calma, tudo com calma, porque vai ter processos contra isso e vamos ter que aguardar a observar o que acontece. E hoje o que aconteceu? Essa proclamação foi encontrado não é legal, não é possível, não pode. Então, tem que ter muita paciência com o que é imigração, mas hoje o tópico o João explicou. Vamos falar de verdade, como é? Porque todos os nossos clientes falaram, eu lembro quando agora a proclamação aconteceu, justo um final de semana de férias, Eu acho que e vale a pena, Carmen, a gente explicar, se você puder, um pouquinho sobre o que aconteceu, para talvez aquela pessoa que está chegando agora não sabe muito por que a gente vai exato. falar o que aconteceu nessas últimas semanas Então, que deixou todo mundo com pânico. justo, foi final de semana para final de Memorial Day Weekend, que É um para feriado muito grande aqui. muito importante para nós. E justo na quinta, na noite, o presidente Trump fez uma proclamação, uma Chegou a mudança, bomba. e ele falou: ajustar status ou aplicar para um ajuste de status ou mudar status dentro dos Estados Unidos é ruim. E aí falou: a pessoa deve fazer como foi imaginado e aplicar no consulado. E todo mundo fez como. Fora do país, né? Sim, ele falou, sempre ele falou: a pessoa deve aplicar fora dos Estados Unidos no consulado deles. Falou como se fosse extraordinário, só em circunstâncias extraordinárias que poderiam ser aplicadas dentro dos Estados Unidos. Então isso E quando eu li isso, e todo mundo, e nossos clientes, todo mundo ligando, nossa, o que fazemos agora? Para a maioria dos clientes, não mudou muito. não mudou nada, tem vários. É. Sempre explico que aplicar dentro dos Estados Unidos também é discricional. Quando falamos de um ajuste de status, que falamos? Obter o green card dentro dos Estados Unidos. E a lei sempre falou que é discricional. Basicamente, essa proclamação, esse mandato, fala que agora na frente, os oficiais têm que utilizar melhor a discrição deles. E tem que olhar todos os fatores de por que o cliente decidiu aplicar desde os Estados Unidos, mas nunca falou que não podia aplicar dentro dos Estados Unidos. Na verdade, eu acho que agora ele deu um pouco mais de poder para o oficial de imigração, dizendo que ele tem que analisar não só a elegibilidade do cliente, dele poder, mas também ver todo um cenário, um contexto do porquê que ele veio para os Estados Unidos para fazer essa aplicação, por que talvez ele não voltou para o país dele para fazer o processo consular, mas só entender o porquê, não é ir contra a pessoa porque ela não fez o processo consular. Eu acho que é mais realmente o oficial sentir o clima, sentir o que aconteceu com aquela família e a maioria dos clientes, como a Carmen falou, tem uma razão para ter feito isso, não é que fez isso querendo ir contra alguma coisa. Então, muita gente nem vai se aplicar, né. Exato, e não e de acordo com a lei, nós temos que ter uma razão específica. Você tem um direito, se você entrou com um visto temporário aqui, de fazer
uma aplicação dentro dos Estados Unidos, não é que não pode, né. Então, como a Isabela falou e a Carmen falou, eh, com esse anúncio, o Trump deu mais poder ao oficial, mais motivos para o oficial poder, talvez, negar um processo ou trazer mais E na pontos para verdade, provar. eu não acho que deu mais poder, não mudou o poder. Fez lembrar o oficial que Que sempre sempre foi tem discricionário. discrição, reprovar. E pode reprovar basicamente se ele acha que fez uma coisa errado, ainda que não fez, ou seja, não tem nenhuma carga criminal, nenhuma carga de fraude, nenhuma carga que. Mas se a pessoa ficou, e depende da entrevista, porque normalmente chega a esse ponto quando? Na entrevista, que já falamos no outro episódio, que é importante é preparar e levar a advogado para a entrevista. Mas nesse momento vá perguntar e estão perguntando, desde que isso aconteceu. João e Isabela já atenderam várias entrevistas. E tem oficiais que sim, estão perguntando vários fatores para decidir se ou não se deve aprovar ou não o green card. E tem oficiais que não perguntam nada sobre isso. Mas o que sim estamos vendo, desde antes desta proclamação, o memo, é um memo. O memo é só uma proclamação, uma carta que fala isso. E é um memo interno da USS, teoricamente, que veio a público. Não é lei. Não é lei, de novo. Uma memorandum. Uma memorandum. Mandou uma carta para os oficiais, olha, agora vocês precisam... E o memo, na verdade, uma memorandum é para lembrar de uma coisa. Aqui nos Estados Unidos usamos essa palavra memo para memorizar ou lembrar de uma coisa. Então, ele está falando, lembra, vocês oficiais têm todo o direito de reprovar qualquer caso assim, se você acha que a pessoa não merece. Porque no caso de discrição, que a pessoa tem que merecer isso. Então, é interessante, mas o que sim estamos vendo, e eu acho que o ponto mais importante aqui, o fator que eu acho que eles estão focando mais que tudo, se a pessoa trabalhou quando não podia trabalhar. Então, dá um pouco também do conselho, opinião de vocês sobre isso, porque para mim, esse é o ponto. Para mim, eu deixei primeiro que isso daqui, toda semana a gente lida com isso e eu vejo isso em entrevista quase todas as semanas. Eu vou falar de um ponto, você pode falar do outro, mas eu quero falar sobre ter uma companhia aqui. Qualquer pessoa pode abrir uma companhia nos Estados Unidos. Esse não é o problema. O problema é quando você usa essa companhia para trabalhar quando não tem uma autorização. Isso não pode ser feito. Então, abrir uma companhia para investir ou talvez você queira comprar casa. uma casa e colocar embaixo do nome da companhia para proteção, isso tudo não tem problema. O que você não pode fazer é abrir uma companhia e começar a trabalhar normalmente e receber pagamentos através dessa companhia, Principalmente com visto de estudante, que muita gente conhece. principalmente com visto de estudante. Mas estamos vendo com B2 também, e estamos vendo que estão avaliando isso até a entrevista consular. Então, agora temos esse cliente, você sabe, que quando ele foi para B2 já aprovado, teve problema por quê? Porque eles perguntaram ele sobre uma visita aos Estados Unidos há mais de 10 anos atrás, se ele não trabalhou ou sim. Então, é que está utilizando isso para isso, mas é verdade o que a doutora Isabela falou. Principalmente, tudo isso começou com as pessoas que moraram aqui 10 anos com visto de estudante. Porque o governo não é bobo. Como você vai manter uma família 10 anos sem trabalhar? Exatamente, exatamente. Então, até com você que tem essa ideia, tem amigos que já vieram no passado com de turista, depois aplicou aqui dentro para um visto de estudante, ficou 2, 3, 4 anos com visto de estudante, pode até ter funcionado no passado para esse seu amigo, mas hoje é muito perigoso, é muito risco. Eles vão perguntar na entrevista, desde o momento que você entrou, como que você se sustentou, qual visto você tinha. E vão revisar os recordes do governo, vão saber se essa pessoa Exatamente. já teve participação em qualquer empresa e vão perguntar se você não trabalhou e se é uma empresa que oferece serviços, que muitos são assim, quem então fez os serviços? Então deve ter outro, por exemplo, outro sócio, outra pessoa que sim tem permissão para trabalhar ou vão alegar que você trabalhou. E outra coisa muito importante, o governo agora mais que nunca está cruzando informação com os impostos, vai pedir seus impostos e se depende de como você faz, e por ser muito importante também faz os impostos como um contador ou advogado que de verdade sabe esse tema. 100%. Porque vemos muitos casos que aí botou self-employed. Self-employed significa que você está trabalhando. E um caso no Brasil que resgatamos o caso que fez outro escritório,
porque falamos, não, o erro foi do contador. Teve que botar lá E o contador business assumiu o erro. owner, business owner. Que falou? E o contador assumiu o erro. Sim. Por isso foi muito bom ele ter um contador para poder falar que realmente fui eu Sim. que coloquei. E ela assinou e eles tiveram que fazer arreglo aos impostos. E ele teve que pagar uma multa para isso, mas tudo bem. Isso foi como provamos que não trabalhou, só foi business owner. Antes de você falar do próximo, eu só ia falar em relação às agências. Eu fui numa entrevista há 3 semanas atrás, aonde a oficial me falou que 8 agências diferentes trabalham em conjunto sim. com a imigração. Fatiando. E hoje, mais do que nunca, eles estão usando essas agências para se ajudarem a informar um ao outro de que aquela pessoa está fazendo nos Estados Unidos. Ela falou quais Foi- agências? Não falou as agências. Eu tentei perguntar. Mas ela. Ai, eu falaria. Maybe. Eu tentei, a gente sempre tenta. Mas ela falou que eram 8 agências. E até eu fiquei, uau, 8 agências é muita coisa. Isso não era comum antes. Então é legal você falar isso, porque às vezes a gente tem pessoa que fala, mas o meu amigo, ó, eu sou amigo sempre, né? O meu amigo fez, então, mas o seu amigo, na época do seu amigo, era diferente. Agora a gente está lidando principalmente com o AI também, né? Que está cruzando cada vez mais, as informações estão realmente se juntando. Tanto que a imigração, antes tudo era no papel, agora tudo já está quase virando eletrônico também. Então a gente vê que isso vai acabar juntando mais todo mundo, todas as informações. Então, cada Não, vez mais vai ser e difícil de. outra coisa que falou o João, que antes, todos sabem que foi tão fácil mudar de turista para estudante. Agora não é fácil. Agora você tem que provar que no Brasil você tem casa, que você tem o dinheiro, que porque está estudando aqui, tem que provar muita coisa. E não só isso. Eu sei que você lembra de um caso há pouco tempo, de uma brasileira que quando cruzaram toda esta informação, eles falaram, o número de telefone de você está conectado com vários Com um grupo de WhatsApp também. exato, para trabalhar. Então, tem que ter muito cuidado hoje, porque o governo está utilizando todas as ferramentas que tem para saber de verdade o que está fazendo essa pessoa aqui quando está aqui nos Estados Unidos. E tem hackers, tem muita coisa que você não pode imaginar. Exatamente. E isso vale muito para os consulados também. Eu acho que o consulado vale mais até, que eu acho que eles têm mais inteligência do que aqui nos Estados Unidos. Mas o que você coloca na social media, o que você pergunta mesmo para o Google e etc., eu acho que cada vez mais tem que tomar cuidado com isso. E saber exatamente o que você está fazendo, o que você está falando, seguir toda uma história em tudo que você conta, tudo ter uma explicação. E na hora da entrevista você saber explicar isso que é o mais importante. Então, hoje em dia eles estão fazendo 3 perguntas principais, que é por que você resolveu fazer o ajuste de status, né? Então, por que você resolveu aplicar nos Estados Unidos em vez de voltar para o seu país? Outra pergunta é por que você ficou depois que o seu I-94 expirou? Isso não vai aplicar para todo mundo, mas se a pessoa já tiver expirado, então o que aconteceu que você ficou? E a terceira pergunta é o que te previne de voltar ao seu país? Tem alguma coisa que te previne? Hoje em dia, até tem muitos países que têm uma razão clara que está com uma pausa nos consulados, né? Então, isso seria uma razão. Ou até venezuelanos que têm processos de asilo pendentes, eles obviamente não conseguem voltar para o seu país. Exatamente. Ou alguém que casou com um americano. E não pode sair. Tem um filho ou filha. Outra coisa para entender, e muita pessoa não consegue, americano não sabe isso. Aplicar desde Estados Unidos, em muitos casos, é muito mais rápido que aplicar desde Brasil. E vamos falar, por exemplo, caso de casamento. Hoje em dia. Casando com um americano e aplicando desde Estados Unidos, normalmente, em menos de 1 ano, você já vai virar residente permanente. Hoje em dia, 6 meses está virando. Se às vezes 6 meses. Eu sempre gosto de Claro, mas eu já. mas máximo 1 ano, normalmente. Aplicando desde fora dos Estados Unidos, não importa qual país, o governo está falando, aguardar 3, 4 anos é totalmente normal. Então, Para infelizmente, quem tem uma família, isso é impossível. é muito difícil. Então, mas isso pode ser um motivo de por que não podia voltar, porque eu não posso deixar meu marido sozinho lá, 4 anos, bater outra mulher. Exatamente. Então, ou vice-versa, mas só para entender que não mudou a lei. O presidente Trump fez lembrar os oficiais que eles têm responsabilidade, mais que tudo, saber
como entrou essa pessoa nos Estados Unidos, o que fez durante esse tempo, porque se a pessoa fez uma coisa errada, por exemplo, trabalhar sem permissão, isso sim pode ser um fator, e estamos vendo mais e mais casos que a pessoa liga para nós porque, já fiz tudo sozinho, ou como um paralegal, ou um serviço, e eu não prestei muita atenção ao que está documentado lá. É muito importante saber e entender que reprovar igual, normalmente vai falar: "Você tem o direito a pedir um perdão", se um caso baseado um caso de família. Mas hoje o que está acontecendo, você pode falar: "O que acontece hoje quando alguém tem qualquer caso reprovado? O que acontece?" Como assim em relação como O assim? governo, depois que reprova um caso, o que Ah, faz o governo? imediatamente eles estão enviando uma coisa chamada Notice to Appear, que é uma carta aonde você precisa se comparecer à corte. Você está literalmente em um processo de deportação dos Estados Unidos, que estamos tendo que lidar com isso hoje muito mais do que antes, e você vai ter que comparecer na frente de um juiz, tem Pra se custos adicionais, e é um processo de deportação, entendeu? Não quer dizer que é o fim da linha. da linha, em alguns casos tem como a gente pedir para o juiz fechar esse processo, mas em outros não. Em outros a gente vai Nós temos que defender o caso lá. que nem foi o caso. Então, Outro antes não foi assim. Antes reprovaram um caso, tudo bem, reaplica, ou tenta de novo. E hoje, quando reprova, o que acontece? A pessoa vai receber uma notícia que agora tem um caso que tem que defender na corte para não obter uma ordem de deportação. Outra coisa, voltando um pouquinho, é sobre a sua intenção quando você entrou aqui nos Estados Unidos. Muitos clientes eu até vou falar sobre isso, porque essa semana, há umas semanas atrás, eu postei um vídeo no Instagram falando com a importância de você não registrar o seu filho na escola antes de 90 dias, Super porque importante. você tá aqui. E aí uma das pessoas comentaram e falaram: "Mas eu fiz isso e deu tudo certo". Gente, tá bom, pode ter dado certo Mas com você, mas não desde sempre, você sabe, um caso agora que estamos para ir para a cidadania. Isso foi há mais de 15 anos atrás. E eu sempre falo, estar aqui como turista, você tem duas coisas diferentes, ok? Porque todo mundo fala, mas eu tenho direito, eu sei que eu tenho direito botar meu filho na escola. Se a escola não pode falar que não, que os pais estão errando, mas também estar aqui como turista não dá direito para você fazer nada mais que estar aqui de turista. Então, há momento de botar seu filho na escola pública ou escola particular, porque muita pessoa acha, pai, mas se é escola particular, é ok. Não, não é ok. Essa não é uma atividade aprovada como turista e pode se prejudicar todo o seu futuro. exatamente, porque quando você entra como turista, a partir do momento que você passa no agente de imigração lá do aeroporto, você apresenta seu visto de turista, você falou para o oficial implicitamente que eu vou ser turista. Por mais que às vezes não saiu da sua boca isso. Você mostrando aquele visto, foi isso que você disse para ele. Então, se você está saindo do que você veio fazer aqui, você não deixa de talvez o oficial dizer que você cometeu uma fraude. Que Exatamente. você veio aqui dizendo uma coisa e está fazendo outra. Eu não vou para Então Paris com a minha família para visitar o Eiffel Tower e registrar eles numa escola francesa exatamente, 2 semanas depois. Essa é a ideia. exatamente. Então eu acho que isso é muito importante, cuidados cada vez maiores lidando com imigração. Eu acho que o que aconteceu a Carmen, que tem tantos anos de experiência, pode dizer, o que aconteceu com alguém 10, 15 anos atrás não é igual a hoje. Não adianta falar. Até 2 anos atrás já não é igual hoje. Eu acho que hoje as coisas mudaram muito. O E cuidado muda é cada vez diário. Por isso, imigração está documentado. Imigração e impostos, as duas áreas de lei mais difícil fazer nos Estados Unidos. E por isso, mais que nunca, a pessoa deve fazer as duas coisas com um profissional. 100% concordo muito. A gente viu histórias aí saindo de Orlando. Não é só porque a gente é advogado que a gente está falando isso, é porque realmente a gente quer o melhor para qualquer cliente, seja com a gente, com outro escritório, doesn't matter. O importante é ser um profissional que é licenciado, que tem o seu nome em jogo ali também. Você pode pesquisar no Florida Bar o meu nome, o nome da doutora Isabela, no Texas Bar, o nome da doutora. A Florida Bar, é verdade, essa foi Texas Tech, eu confundi. Eu atendi a escola no Texas, mas eu fiz É tudo verdade, é verdade. Anyway, você pode procurar o nosso nome lá e você vai ver no OAB, que é o Florida Bar aqui no estado da nossa Flórida, licença, a né. nossa licença. Então é importante ter um profissional que tem uma licença,
porque a gente tem coisas a perder também, não é só por causa disso, é porque é importante fazer o passo a passo, a gente quer o melhor para o cliente, então a gente sempre, sempre recomenda, especialmente hoje. Igual como eu acabo de falar, e você também sabe, quando vem para os impostos. Eu sempre falo para o cliente: olha, nós não somos profissionais nesta área, mas por favor, fala com alguém de confiança que é. Então é muito importante porque são duas coisas que aqui não pode brincar. Não pode brincar com Imigração e imposto ou com imigração. E menos hoje. Hoje, como a doutora Isabela falou, cada dia mais desafiador. E sabemos porque aconteceu também durante a outra época de presidente Trump e está acontecendo outra vez agora. Mas outra coisa que queremos os três mencionar, eu sei que cada um tem uma opinião, mas concordamos com isso. Não tem que ter medo também. Se faz tudo certo, ainda pode aplicar desde Estados Unidos, ou desde Brasil, ou desde Europa. Quando você faz as coisas certas, e com profissionais, com todo conselho, com tempo para preparar, as coisas são melhor. Não, exatamente. E eu acho que hoje, mais do que nunca, eu tenho falado isso muito para os clientes quando a gente faz consultas, tudo bem, talvez no passado funcionava entrar com visto de turista, depois fazer a mudança aqui dentro, ainda pode ser feito, não quer dizer que não pode. Mas, hoje, mais do que nunca, talvez seja interessante fazer um visto de trabalho primeiro, para você ter essa proteção de status por 3, 4, 5 anos, montar um processo mais forte, para depois aplicar para um green card. Ou aplicar desde o Brasil. Ou aplicar Quando no eu Brasil. falo com muitos clientes que estão no Brasil, sempre perguntam: qual é o planejamento de você? Você quer estar aqui ontem ou para o futuro? E eu Isso é- explico. É muito melhor planejar para o futuro e também é muito mais beneficioso economicamente, porque não está aqui gastando em dólar sem poder trabalhar. Exato. Então, e com muitos casos agora estão, especialmente profissionais, para nossa, porque a maioria de nossos clientes faz tudo o que faz para a família, para seus filhos. Então, estão normalmente pensando no momento que os filhos começam a faculdade. Então, depende da família. Podemos ir programando com tempo para ter melhor chance de sucesso fazendo tudo isso no Brasil. Sim, Exatamente. sim, exatamente. Mesmo hoje com as pausas no consulado, eu acho que ainda é uma boa opção. Porque uma vez que voltar a abrir, você já vai ter a sua entrevista, etc. Mas eu acho que o passo mais importante, deu a vontade de morar nos Estados Unidos, procura um advogado. Entende como é o passo a passo, entende o que que você vai precisar, o que você não vai precisar, como vai ser. E daí a gente vai traçando, igual a Carmen falou, você quer ir para ontem? Então tá, então vamos traçar o plano para ontem. Você quer ir no ano que vem? Tá bom, então hoje a gente vai começar para sair ano que vem. Eu acho que esse planejamento hoje para imigração, eu acho que é o que mais importa. E, na verdade, há uns anos atrás, sem dúvida, o EB2 NW foi sobrevendido para todo mundo. E todo mundo estava aplicando. E nunca foi um visto ou uma categoria para todo mundo. Não tem uma categoria para todo mundo de nenhum tipo de caso. E eu acho, pessoalmente, que hoje tem outros vistos também que estão sobrevendidos para pessoas que, na verdade, não têm perfil para tal tipo de visto. E uma coisa que sempre tentamos fazer ouvir a cliente, mas às vezes falar não, falar: desculpa, mas eu não acho que você tem um caso forte para isso. Eu acho que temos que começar como o outro cliente Sérgio falou no outro episódio, que ele quando falou conosco a primeira vez, falamos: melhor começar com visto de investidor, porque e isso para qualquer brasileiro que tem passaporte europeu ou outro passaporte colombiano, mexicano, que permite E2, é excelente, é um dos melhores vistos que alguém pode obter. Por quê? Porque, como você falou, a esposa também pode trabalhar e sem limite. Então, não estamos falando que, como eu falei sempre, não temos um visto para todo mundo. Tem muitos tipos de vistos diferentes. E às vezes a mesma pessoa tem outras opções. Exato. Tem 3 vistos que se qualificam para ela, então realmente o planejamento imigratório é tudo que E que o cliente não deve estar focado em só um tipo de caso, porque às vezes o problema é isso, é como abre a cabeça, porque tem outras alternativas. E explicando e entendendo, aí podemos fazer um planejamento com melhor chance de sucesso. Educação e planejamento, eu acho que esses são sempre os pontos mais importantes. Educar, aprender quais são as suas opções, como que cada opção funciona, e aí sim a gente planeja baseado na sua educação. Quanto mais você conhece, mais seguro você vai se sentir para dar esse próximo passo, que é um passo tão importante. Então, assim, pode ser caro se não for feito certo, mas para sua família.
E é isso, gente. Eu acho Mas acho que mais do que só o ajuste de status que a gente estava falando, também é importante mencionar a mudança de status dentro dos Estados Unidos. Porque esse memorando, ok, foi sobre ajuste de status, a gente conversou sobre isso. Mas eu acho que o processo de mudança de status também mudou muito. Eu acho, em minha opinião, lendo este memo, foi para as duas coisas. Verdade. Porque menciona, então, mudar, e menciona também visto e filme. Então, na verdade, eu acho que esse memorando, essa lembrança foi para todo mundo Aham. ter medo em fazer desde cá. Mas a lei não mudou, a lei fica igual. Mas, na prática, até nosso escritório agora, mais que nunca, se a pessoa está dentro dos Estados Unidos e quer aplicar uma mudança de status, estamos pela primeira vez recomendando fazer premium, se pode, para ter a resposta antes que vence seu prazo de permitido de estar aqui baixo em 94. Isso é uma coisa que mudou para nós. É. Antes a gente até falava, não precisa fazer o premium, que hoje em dia tá mais caro, né? $3.000 o premium processing. Mas você vai ter a resposta em 15 dias. Vai garantir o seu status. Se der errado, a gente pode talvez reaplicar. Ou talvez você pode saia do sair, país, esperar voltar, um pouco e esperar. voltar. Eu acho que mudou muito também essa questão de mudança de status, né? Que antes a gente fazia isso facilmente, podia ter até um visto negado e a gente conseguia fazer alguma coisa. Agora, volta porque a Carmen falou, você já é colocado em processo de deportação, que o João falou. Então, é bem grave. Agora não. É muito mais complicado. Muito mais complicado. Porque tem que imaginar todas as possibilidades, explicar para o cliente isso. E não só isso. Já agora mesmo, falamos de um caso, não é de nosso escritório, mas de um amigo de nosso cliente que foi aprovado, visto O, mas quando foi para o Brasil, ele agora está num procedimento administrativo, que é muito mais comum. E eu falei, é muito possível que vai sair tudo bem. Mas e isso é mundialmente, que estão processando mais casos, ou botando mais casos, não, explica um pouco o que é procedimento administrativo. Então, assim, esses vistos de trabalho, normalmente eles são aprovados. A petição é feita aqui nos Estados Unidos. O O1, L1, H1B, todos esses vistos a gente faz aqui, manda aqui, ele é aprovado. E aí, com essa aprovação, você vai até o consulado pegar o seu visto no seu passaporte. Se você já está nos Estados Unidos, tem a mudança de status que a gente estava falando, mas se você está no Brasil, você vai até o consulado pegar o stamp, né? Que você vai pegar o visto no seu passaporte para você poder voltar. E vai ter entrevista, e vai eles ter vão uma entrevista. perguntar muitas perguntas, e se eles acham, por qualquer motivo, que você não merece esse visto, ou não é certo, correto, eles podem ou reprovar, e no meio tem este administrative processing. Então, eles podem querer olhar mais um pouco o caso. Então, por exemplo, a gente já teve vários casos de L1, por exemplo, que eles pedem: me manda uma cópia da petição, deixa eu ver se eu realmente, né, acho que faz sentido. Aí a gente manda, graças a Deus, a maioria dos casos, acho que quase todos, foram aprovados depois de 2, 3 semanas que a gente estava falando, mas é uma reanálise deles. E eu já vi eles depois de fazer essa reanálise, em um caso que a gente teve até, eles mandarem de volta para a imigração falando: eu quero que vocês recusem que você revoque esse caso. Que aconteceu com um processo semana passada. Eu quero que você revoque esse caso. No caso dessa cliente, eles pediram isso, a imigração falou: não, eu acho que tá certo, eu quero aprovar de novo. Aí mandou de novo. Uma confusão. É bom. Mas poderia ter sido revocado e acabou. Claro. Só que essa brincadeira aí de administrative processing, tem caso que fica 1, 2, 3 anos parado no consulado. E o sponsor da pessoa muitas vezes não quer esperar, né? Que é o patrocinador aqui, a empresa, não quer ficar esperando até ele acaba desistindo às vezes. Sim, é difícil, mas às vezes não é nada que ver com o visto. É como é o passado da pessoa mesmo, aplicante. Pode ser se essa pessoa tem uma carga ou teve uma carga criminal ou está suspeitado para qualquer coisa, pode acontecer aí procedimento administrativo. Perfeito. Não é isso. Gente, obrigado mais uma vez por estar nos acompanhando. E é exatamente esse tipo de conversa que a gente quer ter. Quando a gente começou a ideia desse podcast, é isso, é educar o público, explicar um pouco o que está acontecendo. A gente vai tentar trazer clientes nossos aqui para contar a própria história deles, para vocês entenderem da boca deles, não só do advogado. Mas o nosso objetivo é esse, educar o público a explicar como que a lei funciona, que opções você tem para você e sua família terem uma escolha com mais informações, tá bom? Então continua nos seguindo e será um prazer continuar educando ao público. Tenham um ótimo dia a todos. Abraço.